Curiosos! Ministro sem visto agora tá com Mendonça, Fux e Cássio. E para nossa diversão, eles já estão até dizendo que perder visto é bom. E hoje nós precisamos falar também disto aqui, ó. Deltan Dallagnol tem 15 dias para pagar 135 mil reais a Lula por conta de PowerPoint, decide juiz. No final, eu vou te dizer por que isso aqui não me atinge, por que isso aqui não torna o meu dia nem uma vírgula pior, por que isso aqui nos fortalece. Então fica até o final que é muito importante você ouvir isso. E eu vou seguir dizendo para você meu bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para vocês, queridos amigos não sancionados. Olha, além de eu te desejar um bom dia, eu vou ter que orar para Deus mais ainda pedindo proteção para mim, para você, para os ministros André Mendonça, Luiz Fux, Nunes Marques, porque a inveja está comendo solta lá no STF e a gente sabe muito bem como muito invejoso por aí busca a desgraça daquelas pessoas que eles invejam. Nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que os ministros sancionados, eles estão lá se mordendo de inveja, roendo unha de inveja, a ponto de atacar os próprios colegas na imprensa. Segundo, eu vou te mostrar como a dor de cotovelo é tão grande, mas tão grande, que agora os ministros já estão até dizendo que é bom ser sancionado. Entenda como isso é bom, né? Bora direto para o primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu na Bela Megali no jornal O Globo. Silêncio de Mendonça, Fux e Nunes Marques sobre revogação de vistos gera mal-estar no STF. Gente, olha a loucura, olha aqui o tamanho da inveja. O silêncio dos 3 magistrados do STF poupados pelo governo Donald Trump por terem seus vistos americanos revogados é considerado constrangedor, guarda essa palavra, constrangedor por integrantes da corte. Incomodados com a falta de gestos públicos e também privados dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, os nomes que não foram sancionados pelos Estados Unidos, integrantes do STF compartilham nos bastidores o mal-estar com os colegas, mas deixam claro que evitarão trazer fissuras à tona. Então o silêncio dos 3 é constrangedor? Olha, me dá uma folga, viu? Constrangedores são esses ataques sujos, vis, covardes na imprensa. Constrangedores são os ministros que falam demais à imprensa, que dão dezenas de entrevistas, inclusive pré-julgando os casos e falando de casos em julgamento, que é proibido pela lei da magistratura. Constrangedores são os abusos de poder, as censuras, a perseguição, a destruição de famílias e de vidas. Tudo isso sim é constrangedor. E não os ministros que agem com decoro, como se espera de um juiz, e que não praticam abusos. Que baixaria é essa? Vocês queriam o quê? Que Mendonça, Fux, Nunes Marques fossem se jogar na fogueira pelos abusos praticados por vocês, outros ministros? Quem em sua sã consciência bota a mão no fogo por Alexandre de Moraes e seus abusos? A gente sabe até que tem gente aí no STF que faz isso, né? Mas é de se duvidar se faz em sã consciência ou se tem alguma coisa errada aí acontecendo por trás. Que absurdo, que baixaria, falta de dignidade, que coisa feia essa inveja desses ministros que estão na lama e que querem arrastar os outros pro chiqueiro junto com eles. Gente, olha o tamanho da inveja, olha que sentimento horroroso. Com o STF na mira de Trump e os ministros ameaçados de sofrer punições, a ordem é fortalecer o espírito de corpo e priorizar a unidade do tribunal. 3 ministros, que estão na lista dos vistos cancelados pelos Estados Unidos, relataram à coluna que não receberam nenhum gesto de solidariedade de Mendonça, Fux e Nunes Marques, nem de maneira reservada. A coluna apurou, no entanto, que ocorreram algumas conversas pontuais, como a de Fux com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O silêncio é eloquente. Quando 8 de 11 ministros de uma corte sofrem sanções e os únicos 3 que não estão entre os punidos não se manifestam, há um cenário de total constrangimento, resumiu um magistrado. O silêncio desses ministros diz muito mesmo. Diz que eles não concordam com os abusos praticados pela maioria dos integrantes da corte. Se eles achassem que as punições aplicadas aos ministros são injustas, as punições do Trump contra os 8 ministros são injustas, se eles achassem isso, eles estariam gritando com os outros. Iam estar falando abusos dos Estados Unidos, violação da soberania. Aliás, já vou fazer nessa semana um vídeo sobre o que é violação de soberania e o que é soberania. Gente, além de tudo, essa maioria de 8 ministros aí é egoísta.
Porque se eu fosse um desses ministros e eu acreditasse de maneira honesta que eu estava fazendo a coisa certa, eu não ia ficar pedindo para as outras pessoas que discordam se sacrificarem junto comigo. Eu não ia pedir para que outras pessoas pagassem o preço e sofressem as consequências pelas minhas escolhas. Se vocês, ministros sancionados, acham que estão certos assim, por qual motivo vocês querem arrastar agora os outros para o abismo junto com vocês? Enfrentem as consequências das suas escolhas. E agora bora para o segundo ponto, que eu vou mostrar para vocês algo inacreditável. Os ministros do Supremo estão delirando tanto, enlouquecendo tanto com as punições, que eles já passaram a dizer que ter visto americano revogado é bom. Olha isso aqui, é mais um episódio da série Entenda Como Isso é Bom. Outro ministro afirmou à coluna que hoje o STF está sendo punido por defender a soberania do judiciário e do próprio país. Ele disse que é desmoralizante estar fora do grupo de magistrados que tiveram os vistos revogados. Boa sorte para você aí, ministro, que teve o visto revogado. Cada um vai ter o seu papel gravado na história. O foco agora é manter a unidade, afirmou outro integrante do STF. Você está achando que foi só isso, é? Não, gente. Eles correram para a revista Veja para dizer a mesma coisa. Olha aí o que eles disseram na Veja. Tem horas que até é melhor estar na lista de vistos anulados. Entenda como isso é bom. Rebateu o ministro do tribunal, também em tom ameno, depois de apenas Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques não terem sido afetados. Gente, não tem outro jeito melhor de terminar e concluir essa análise do que com este meme aqui. Olha aí, ó. Entenda como isso é bom. É ou não é? Gostou? Vai, cola aí no comentário, deixa sua curtida para nossa voz chegar mais longe. Mas para fechar, como eu prometi, eu quero voltar com vocês para isso aqui. Vamos sair agora do assunto da comédia, dos ministros, nossos palhaços que fazem comédia. E vamos voltar agora para o assunto sério. Olha aí, ó. Deltan Dallagnol tem 15 dias para pagar 135 mil reais a Lula por conta do PowerPoint. Tem um erro importante aqui nessa notícia. Eu não fui condenado por um juiz, não. Pelo juiz técnico concursado, eu fui absolvido. Aí pelo Tribunal de Apelação, que é técnico, eu fui absolvido. Esses foram os julgamentos feitos por juízes concursados. Aí o caso foi pro STJ. Me lembra aqueles criminosos de colarinho branco que vai o caso pro STF e fala foi pro STF, foi pro STF. Mas se você é sério e vai o teu caso para lá, aí você tem que ficar com medo. Se você não é aliado dos políticos corruptos e o teu caso vai para Brasília, aí você tem que ficar com medo. O meu caso foi para o STJ, um tribunal político. Meus advogados disseram que era impossível ser condenado no STJ porque o STJ teria que ir contra todos os precedentes anteriores do próprio tribunal, que não pode rever fato e prova, que o próprio tribunal já tinha decidido, inclusive o Supremo tinha decidido em precedente vinculante que uma ação contra essa nunca ia ser contra mim, pessoa física, mas só contra a União e eu jamais seria processado, ou seja, meus advogados me deixaram tranquilo. Mas aí adivinha o que aconteceu? O tribunal político me condenou. E eu faria de novo 1000 vezes a mesma coisa. Mesmo sabendo que seria condenado por um tribunal político, eu faria 1000 vezes de novo se eu tivesse 1000 vidas. Eu repetiria e eu repetiria, porque é preciso colocar na cadeia e não na presidência aqueles contra quem surgem fortes provas de corrupção. Eu fiz a coisa certa, eu não me dobrei ao sistema, eu não me arrependo. E quem deveria ser condenado são aqueles corruptos e aqueles que garantem aos corruptos a impunidade suprema. Agora, se você está preocupado comigo, eu quero agradecer você demais, de todo o coração. Mas eu quero dizer para você ficar tranquilo, porque mais de 12 mil brasileiros não me deixaram sozinho e protegeram a minha família de pagar o preço de eu lutar por justiça, num país em que os corruptos mandam. Mais de 12 mil brasileiros doaram, sem eu pedir, e em 48 horas, pequenos valores somaram mais de R$500 milhão. Isso mostra que nunca foi um trabalho individual, sempre fomos nós, em conjunto. Vocês são um milagre de Deus na minha vida. Vocês me fortalecem, vocês me inspiram a lutar ainda mais pelo nosso país. Todo o valor excedente ao valor da indenização vai ser doado a hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com transtorno do espectro autista e eu vou prestar contas de todo o valor. Dessa forma, o que nasceu como uma injustiça vai ser transformado em um bem. Essa injustiça vai virar o bem. A tentativa de vingança de Lula vai ser revertida em solidariedade.
nós vamos juntos concretizar o que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Guarda isso aí no seu coração. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.